Fala galera, tudo bem? Algumas pessoas têm me procurado, me mandado por Facebook, por WhatsApp, enfim, pedindo para que eu dê dicas para quem vai viajar para fora, tá? Então não só dicas para a viagem em si, mas o processo antes de viajar, porque nem todo mundo sabe como tirar um visto, como tirar um passaporte, enfim. Uma coisa que eu pessoalmente eu tive que aprender sozinho e se tivesse alguém para me ajudar teria sido muito mais fácil fazer, porque é um processo um pouquinho lento, um pouquinho demorado, um pouco chato de fazer, tá? Se você vai para fora do país, requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção e também muito mais preparação. A gente não está falando de uma viagem que vai ali para Santos e volta, uma viagem ali para a praia, para o bairro da esquina e voltar. A gente está falando de cruzar uma fronteira, de ir para um outro país, uma coisa que é um pouco mais complicada de se fazer. Então, o primeiro de tudo que você precisa ter é um passaporte, tá? Se você não vai para um país do Mercosul, ou seja, para a Argentina, enfim, você precisa de um passaporte. Lembrando que para ir para a Argentina você não precisa, porque nós temos um tratado, nós fazemos parte do Mercosul, então só com o RG a gente consegue viajar, a gente não precisa necessariamente de um passaporte. Agora, se você vai para outro país, sim, a gente precisa de um passaporte, tá? Esse aqui é a confirmação de que você é um imigrante, que você reside e é natural de um país e você está indo lá por algum motivo, tá? Então, deixa eu tirar o meu da capinha aqui. Meu passaporte eu deixo na capinha, porque eu gosto, só porque eu sou chato, só por isso. Esse aqui é o nosso passaporte, tá? Então aqui, ó, Mercosul, República Federativa do Brasil, passaporte, tá? O meu eu tirei em 2012, ou seja, é recente, não é muito antigo. E de 2012 pra cá, ou seja, no mínimo de 2012 pra cá, os passaportes ele tem esse quadradinho embaixo, ó. Esse quadradinho ele indica que o seu passaporte ele é chipado, tá? Ele tem um chip de leitura, então é mais fácil no processo de passar na alfândega, que a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então o que você precisa para tirar um passaporte? O passaporte ele é muito simples, não é muito burocrático e não é uma coisa que você precisa pedir e depende da autorização de alguém para você ter ou não. O passaporte é um direito do cidadão, então você pode tirar sem problema nenhum, independentemente se você vai ter um visto ou não, tá? De alguma outra nacionalidade. Como tirar o nosso caro amiguinho passaporte? A gente entra no site da Polícia Federal e você vai preencher um formulário, tá? Esse formulário são dados básicos que você preenche em qualquer tipo de cadastro. Então, nome completo, filiação, ou seja, nome de pai e mãe, endereço residencial, você vai colocar dados obrigatórios como RG, CPF, enfim, todos os dados que te identificam como um cidadão único, tá? Feito esse formulário, você vai pagar, ele vai gerar uma guia, né, um boleto para você efetuar o pagamento e você vai pagar esse boleto e vai agendar numa unidade da Polícia Federal. Isso é tudo feito na internet, tá? Aí você faz o agendamento na Polícia Federal para entrega da documentação obrigatória para emissão do passaporte, tá? O valor é um pouquinho salgado se você for pensar no valor em si, somente no valor, tá? Sem levar em consideração que isso tem uma validade de 10 anos, então você vai pagar uma vez só para usar por 10 anos, tá? O valor foi corrigido agora, tá? R$ 257,25. Então é um valor um pouquinho salgado, teoricamente, por um documento fininho, mas que tem uma importância enorme e sem ele você não vai para canto nenhum, né? A não ser para o Mercosul. Ou seja, você precisa, você depende dele para viajar. Então, e vale por 10 anos, então se você diluir aí, ele não sai tão caro, tá? Na Polícia Federal, você vai levar a documentação obrigatória, tem toda lá no site descrito o que você precisa levar, tá? Então é comprovante de residência, certificado para os homens, certificado de alistamento militar, tem que levar o título de eleitor, comprovante de votação da última eleição, coisas assim que você precisa levar, tá? Chegando lá, eles vão conferir o seu cadastro e vão liberar a emissão do passaporte.
O prazo hoje de entrega de passaporte é de até 6 dias úteis, para você já estar com o passaporte na mão, depois que você for levar, claro, no local da Polícia Federal. Eu tô aqui no ABC Paulista, eu moro em São Bernardo do Campo. Aqui na região nós temos 2 pontos próximos, tá? Que seriam os mais próximos. Em São Paulo tem alguns espalhados, incluindo nos aeroportos, a gente tem unidades da Polícia Federal que você pode tirar diretamente no aeroporto. Mas os dois que tem aqui, um é numa cidade que é bem próxima, que é Santo André, no shopping ABC, dentro tem no piso mezanino, acho, tem a Polícia Federal, você tira o passaporte lá, você entrega tudo lá, tira, faz, é tranquilo. Só que lá demora um pouco, porque a maior parte das pessoas do ABC só conhecem lá, então vão tirar lá. Então lá demora bastante. E o outro local é em São Caetano do Sul, no Poupa Tempo de São Caetano do Sul, você tira o passaporte. Para vocês terem uma ideia, quando eu tirei o meu passaporte, na Polícia Federal do Shopping ABC levava até 3 meses para poder pegar o passaporte na mão. Tá? Todo o processo entre você preencher o formulário, pagar, levar e retirar o passaporte levava até 3 meses. Eu fiz por São Caetano e em menos de 10 dias eu estava com ele na mão. É bem mais rápido. Então uma dica para você que é aqui do ABC, vai em São Caetano. No próprio site da Polícia Federal ele te dá essa opção e é bem rápido para fazer. Todos os meus amigos, minhas amigas, enfim, familiares que tiram, estão tirando por lá e o pessoal tá gostando bastante porque é bem rápido, é bem prático para tirar lá. Feito isso, você tá com seu amiguinho na mão? Então a gente tem o passaporte aqui, ele tem algumas informações em várias línguas, ó. Algumas informações de preservação, aqui ele é de plastiquinho. E tem a numeração do seu passaporte, a sua assinatura, que eles pedem para você assinar na hora, e essa folha, que ó, se vocês olharem, ó, ela tem hologramas, ela não é uma coisa fácil de falsificar. Não, aliás, na verdade, não tem como falsificar um passaporte, né? Com todos os seus dados, então nacionalidade, o vencimento, a validade do passaporte. Por exemplo, o meu já vai vencer em 2017, eu já tenho que tirar de novo. Então, logo logo eu tenho que tirar outro passaporte. Com ele na mão, você pode dar continuidade ao processo para ir para os Estados Unidos, no caso, que é o que as dicas que eu vou dar, tá? Para ir para os Estados Unidos, você precisa de um visto. Você não levanta um belo sábado de manhã e fala, quer saber? Vou para os Estados Unidos. Não, se você não tiver um visto, você não vai para os Estados Unidos. Se você tiver, beleza, você pode fazer isso. Você vai no aeroporto, compra passagem e vai. Eu tenho um visto, eu posso ir a qualquer momento que eu quiser. Desde que eu esteja no Brasil há pelo menos 30 dias. Eu não posso voltar, por exemplo, voltei hoje dos Estados Unidos, amanhã eu quero voltar para lá? Não, não pode. Eu tenho que ficar um tempo de mínimo de 30 dias aqui. Depois de 30 dias eu posso voltar para os Estados Unidos e ficar lá o tempo que permitirem que eu fique, que isso é na alfândega que eles determinam. A última vez que eu fui eu podia ficar 6 meses. Mas eu fiquei só 15. Não fiquei 6 meses, claro. O visto. O passaporte é um processo simples, é tranquilo de fazer e não é muito burocrático. O visto, ele já é mais burocrático, é mais lento e mais chato de fazer, tá? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Como a gente vai fazer? Nós temos que entrar no site do consulado americano, tá? Da embaixada americana. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tanto da Polícia Federal quanto da embaixada. E no site vai ter o passo a passo, é todo em português, essa parte é tranquila. Mas vai ter um formulário para você preencher também, que é um formulário que chama DS-160. Ele é chato. Ele é chato para preencher, mas é necessário. Ele é bem longo, são muitas perguntas para você responder. Perguntas de toda a natureza. Por exemplo, o ramo de atividade, o porquê que você vai, qual é o seu interesse em tirar um visto. Enfim, tem perguntas até meio absurdas assim, mas tudo bem, a gente responde. E ele demora um pouquinho e ele é todo em inglês. Então, se você não fala inglês, pede ajuda para alguém que fale ou, enfim, que possa fazer para você, tá? Feito isso, ele vai gerar uma folha de confirmação e você vai imprimir todo esse formulário respondido e essa folha de confirmação. Nessa folha de confirmação vai estar anexada uma foto que você precisa colocar. Você não precisa tirar foto, imprimir e colar, tá? O próprio site te dá a opção de você fazer o upload de uma foto sua
e colocar no formulário. A foto ela precisa ser bem específica, não é uma foto qualquer, tipo aquela foto que você tirou no ano novo com a sua avó. Não, você não vai usar uma foto dessa, tá? Precisa ser uma foto que você esteja sem acessórios. Para as mulheres e para os homens que têm cabelos compridos, precisa estar com as olheiras descobertas. Então você tem que estar o mais natural possível, nada que mascare o rosto ou que altere as suas feições. Porque no aeroporto ele vai conferir a foto do seu passaporte e do seu visto. Se vocês olharem aqui, ó, no meu passaporte é uma foto, aqui, e no meu visto tem outra foto. Então eles cruzam a foto do seu passaporte e do seu visto e você pessoalmente. Então não pode ser uma coisa que mascare muito você, tá? Aí beleza, feito isso ele vai gerar também uma guia de pagamento, você vai pagar esse boleto. O boleto ele é um pouco mais salgado, depende do tipo de visto, na verdade, o valor que você vai pagar. Mas hoje eu estou falando de visto de turismo e negócios, que é o meu visto, que é o B1, B2, a categoria chama B1, B2. Não são as bananas de pijama. Ele dá direito a que eu vá aos Estados Unidos para fins de turismo, ou seja, se eu quiser passear, se eu quiser tirar férias, se eu quiser visitar a amiga do primo da minha tia, enfim, ou para negócios. Então, se eu for para um congresso, ou se eu for para alguma feira de negócios, uma reunião, enfim, e vai voltar para o Brasil. Então, o meu visto permite que eu faça isso. Esse visto, que seria o mais básico, né, que ele não... Com esse visto eu não posso trabalhar lá, tá, gente? Uma dica importante. Se você tem um visto de turismo, você não pode executar nenhuma atividade remunerada lá. Então você não pode inventar de trabalhar no Starbucks lá se você quiser quando você chegar. Não, você não pode. Você tem que pedir alteração de visto para um visto que permita que você faça isso, tá? O valor do visto para turismo e negócios, que é o que eu tenho, é de US$ 160, tá? Quando você for fazer o pagamento no banco, ele já te faz a conversão em real. Então você efetua o pagamento, pega o comprovante, anexa junto com aquele formulário, com a folha de confirmação. Aí você vai entrar no site da embaixada e você vai agendar a sua visita ao CASV e ao consulado americano. Você tem 2 locais para ir. O passaporte tirar um, o visto são 2 locais que você precisa ir a fim de tirar o visto, tá? O CASV, que é eu anotei para não esquecer, eu fiz uma colinha, Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, tá? O que você vai fazer no raio do CASV? Você vai levar, lá você tem que apresentar o seu passaporte já emitido, você tem que levar aquele formulário e a confirmação do formulário e a confirmação de agendamento. É muito importante você ter esses documentos em mãos. Se você não tiver, eles não deixam você dar continuidade no processo. Então imprima e leve, tá? No caso, eles vão tirar outra foto de você. Ou seja, é mais uma foto que fica atrelada, ou seja, para você falsificar alguma coisa, você não vai conseguir, tá, caro colega? Então não tente, que você vai ser preso. Eles vão tirar essa foto e vão colher a sua leitura biométrica, ou seja, impressões digitais. Eles vão ler todas as impressões, a impressão digital de todos os dedos das suas mãos. Isso fica tudo registrado. Você só vai fazer isso nesse primeiro dia. Não é entrevista, não é nada. Isso é um processo bem rapidinho. E você precisa ir pelo menos com um dia útil de antecedência à sua entrevista na embaixada americana, no consulado, tá? No consulado, o que você vai fazer? Lá você já tem que levar a documentação comprobatória que justifique a sua solicitação de visto e o seu retorno, se for o caso de retorno para o Brasil, ou enfim. O que você pode ou não levar? Isso é complicado, porque não tem uma listagem de documentação obrigatória que fale: Mariazinha, para você ter um visto, você precisa levar A, B, C, X e Y de documentação. Não. Você tem que levar tudo que possa comprovar, no caso de um visto de turismo, que você vai para um fim e que quando terminar, você vai voltar para o seu país. Você não vai ficar lá ilegal ou por qualquer outro motivo. Então, no meu caso, eu vou falar o que eu levei, tá? Na época eu trabalhava, eu fazia o meu estágio e eu estava no último ano da faculdade quando eu tirei. Então eu levei tudo que comprovasse essas minhas 3 atividades e além da documentação da minha residência fixa aqui no Brasil.
Então eu levei. Declaração de matrícula da faculdade, você pode levar da sua faculdade, da sua escola, se for o caso de algum outro curso, que não seja graduação de nível superior. Eu levei carta de matrícula no estágio, então era a instituição, né, fez uma carta para mim falando o Levi está devidamente registrado como estagiário de tal a tal período, ele precisa voltar para o estágio nessa data, que era posterior à data que eu voltasse para o Brasil. Do meu trabalho eu tinha entrado de férias, então a minha chefe me deu uma carta falando que eu estaria de férias de tal a tal período e que eu voltaria às minhas atividades né, do trabalho em data X. Eu levei isso. Eu moro com os meus pais e na época eu ainda morava com os meus pais. Eu levei o contrato de locação da casa que a gente reside, que a gente residia na época. Eu levei também. E eu levei vários documentos, mas tudo que pudesse comprovar. Eu fui para na época que eu tirei meu visto, eu fiz o requerimento para ir para Disney pela primeira vez. Eu fui com uma grande amiga minha de infância, então nós compramos antes de eu tirar o visto, nós compramos passagem e fizemos a reserva do hotel. Então eu levei tudo isso junto. É um risco você comprar antes de tirar o visto, porque eles podem negar o seu visto. Então se você comprar passagem, essas coisas e não for reembolsável, você vai perder esse valor. No meu caso era muito difícil eles negarem, porque eu tinha inúmeros pontos que comprovavam que eu ia voltar, e eu tinha confirmação de passagem, de assento do avião, eu tinha o comprovante de reserva de hotel, tudo bonitinho. Então era muito difícil eles negarem, porque eu estava comprovando realmente que eu ia voltar. Então, em resumo, tudo que possa comprovar que você precisa voltar e que você vai voltar, tá? Se for o caso de volta, claro, a menos que você esteja tirando um visto para residir, para morar, para trabalhar, para imigrante mesmo. Aí tudo bem. Aí é outro esquema que eu não vou poder nem responder muito para vocês o que precisa, porque eu não saberia dizer, eu não tenho esse tipo de visto. Chegando lá, são 3 guichês que você vai participar. O primeiro, você vai entregar o passaporte, a documentação que você apresentou lá no CASV. O CASV você tem em vários locais do Brasil, tá? Tem em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo nós temos 2. Um na Vila Mariana e um no Alto do Pinheiros. Nós temos essas unidades espalhadas pelo Brasil. Tem caso nas cidades e estados que têm consulado americano, tá? Então, se no seu estado, na sua cidade não tem, infelizmente você vai ter que se deslocar para um desses estados ou cidades mais próximas que possam atender você, tá? Ah, lá no consulado, primeiro guichê, tudo que você apresentou lá no caso, você vai dar na mão deles. Então, comprovante de registro do formulário DS-160, o comprovante de agendamento, muito importante, não esqueçam disso, nunca na vida de vocês. Vocês precisam apresentar isso também junto com o seu passaporte. Isso é o que você vai deixar no primeiro guichê. No segundo guichê, eles vão ler a leitura biométrica e a comparação da foto. E no terceiro guichê é a entrevista com o cônsul da embaixada. E é um pouco estranho até, porque não é uma mesa ou uma salinha que você entra e faz. Pelo menos aqui o de São Paulo, tá? Tô falando da minha experiência no consulado. É como se fosse fila de banco, assim, que tem os guichezinhos e você para e todo mundo na fila atrás tá vendo. É assim. Então, infelizmente, não tem como você acaba vendo o processo de outras pessoas também. É, a menina que estava na minha frente, ela não tinha ideia para onde ela ia, o que ela ia fazer, quando ela ia voltar, como ela ia pagar. Ela não estudava, não trabalhava, ou seja, tudo indicava que ela poderia ir e ficar ilegal lá. Eles negaram na hora o visto dela lá. A menina chorou, fez um escândalo. Não adianta, eles não vão conceder. Na entrevista, o que eles perguntam? Levi, é inglês? Então, comigo fizeram em português. Com a minha amiga, fizeram em inglês a entrevista. Então isso vai variar muito. Eu não sei, infelizmente, qual é o critério deles para essa entrevista. Mas se você não falar inglês, não se preocupe. Eles vão chamar alguém que fale português para ajudar. Tá? Não se desespere, você não vai deixar de tirar o seu visto por causa disso. As perguntas que eles fazem. Para onde você vai?
motivo da viagem, qual é a profissão que você exerce aqui ou as atividades que você exerce aqui, que é para reafirmar a garantia de que você vai voltar, claro. São basicamente essas as perguntas que eles vão fazer. Uma coisa interessante de levar também é extrato bancário, essas coisas que comprovem que você tem uma movimentação financeira, tá? Feito isso, ele vai dar o visto para você ou ele vai negar. Aí, na hora ele já te fala se o visto foi concedido ou foi negado. Ele retém o seu passaporte e depois eles enviam para o endereço que você assina lá para entrega o seu passaporte já com o visto colado. Tá? É colado, ele é uma etiqueta mesmo, é um papel. Sim, é um trabalho enorme para um papel, uma etiquetinha. É, eles entregam na sua casa esse visto e beleza. Feito isso, meu amigo, é só alegria, porque a parte burocrática, a parte chata já acabou, tá? Aí vem a parte legal, que é você se preparar efetivamente para a viagem, tá? A, a viagem, você tem N jeitos de você conseguir as passagens, né? Você pode comprar em sites como Decolar, enfim, né? Sites que sejam especializados nisso. Sites de compra em geral, por exemplo, quando eu fui a primeira vez, eu comprei pela Submarino. E foi muito bom, eu não tive problema nenhum e o valor foi bem em conta, foi bem mais barato do que em outros lugares que a gente cotou até. Dessa vez que eu fui agora, há 2 meses atrás, e eu comprei tudo por agência. Eu preferi fazer por uma agência. Por quê? Qual é a diferença? Na Submarino, que foi onde eu comprei, ou em qualquer outro site de compras, enfim, ou se você for direto no aeroporto e comprar pela American Airlines, pela Delta, pela TAM, enfim, independente da companhia aérea, se você comprar, você tem que fazer tudo sozinho. Então você vai falar, eu quero passagem tal, você tem que reservar as passagens. Então, se você não liga em fazer, beleza. Agora, se você quiser conforto, comodidade, aí você vai na agência, que é muito gostoso, é muito legal. Dessa vez, então, da outra vez, nós compramos as passagens e a hospedagem pela Submarino. Entramos no site da companhia aérea, reservamos os assentos. O próprio site já deu pra gente uma coisa que é muito importante: nunca, nunca, nunca na sua vida viaje para fora do Brasil sem ter seguro. Então, seguro de vida, seguro que cubra problemas de saúde, extravio de bagagem, porque senão você vai ficar no prejuízo. O sistema de saúde no Brasil é muito diferente do sistema dos Estados Unidos. Lá é tudo pago, você tem que pagar e não é um valor baixo. Não é igual aqui que a gente, se um americano ou qualquer outra nacionalidade venha para o Brasil passar mal, ele pode ir no nosso hospital do SUS e ele vai passar e vai ser atendido sem problema. Lá não é assim, é um pouquinho mais complexo. Então, é muito importante, faça um seguro, faça um convênio médico, ou se o seu convênio médico, o seu plano de saúde tiver atendimento internacional, isso é muito bom também, tá? Ou no mínimo que tenha reembolso, se você tiver o dinheiro para pagar, que tenha reembolso, pelo menos você não fica tão no prejuízo, porque não é barato lá, tá? Experiência própria, eu fiquei doente lá e as coisas são um pouquinho caras se você precisar de um tratamento, tá? Então, no site, na época, eu tive essa opção de seguro, eu já fiz tudo pelo site. Hotel, eu tive que ligar, então eu fiz uma ligação daqui do Brasil para os Estados Unidos para fazer a reserva de quarto, o número de pessoas que iam ficar, que foi eu e uma amiga, fomos eu e uma amiga minha. Então, um quarto para 2 pessoas, bababá, aquela coisa toda. Então, nós fizemos todo o processo por nós mesmos, nós não tivemos ajuda de ninguém. Dessa vez, eu já quis fazer uma coisa diferente, eu ia sozinho. Então, eu queria estar duplamente certificado de que tudo ia dar certo. E que eu não teria nenhum problema, ou se tivesse um imprevisto, eu estaria assegurado. Então, eu procurei uma agência e fiz tudo pela agência. Essa agência foi indicação de uma amiga da minha família. E tem até lá no blog, eu já citei, ela chama Via Alegro. E foi muito bom, tá? A agência ela é boa porque eles fazem tudo o que for melhor para o que você está disposto ou que você pode investir. Então eu falei, o meu agente chama Bruno. Eu falei, Bruno, eu quero ir para Orlando e para Nova York, que foram os locais que eu fui dessa vez. Falei, eu quero ir para Orlando e para Nova York e eu quero ficar tranquilo. Eu posso pagar até tanto,
E é isso aí, vamos fazer. Então ele foi me dando todas as opções que coubessem melhor a minha realidade. Então, o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de pagar. Porque se você quiser uma coisa melhor, você pode ter uma coisa melhor, só que você vai pagar por isso. Ou se você quiser economizar, você pode economizar. Eu poderia ter economizado mais. Mas eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu não estava disposto. Então é o preço do conforto, claro. Por agência sai mais caro? Sim, sai mais caro por agência. Só que, como eu disse, é o preço do conforto. Eu não precisei me preocupar com absolutamente nada. Nada, 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 nada. O meu agente, ele me ligou todo o processo. Eu fechei em fevereiro. Eu fui em setembro. Então, nesses meses aí, ele foi me ligando sempre. Às vezes tinha mês que ele me ligava todas as semanas para me posicionando que tava tudo bem e tal. Ó, Levi, tá tudo certo, passagem já tá reservada, o seu voo já foi confirmado. No dia que eu fui embarcar, ele falou comigo no telefone o dia inteiro. Ele foi me falando, ele foi falando, ó, Levi, não teve atraso, não teve alteração no seu voo, você tem que estar em tal horário, em tal lugar, você vai entrar em tal portaria do aeroporto de Guarulhos. Tudo, eu não tive que pensar em absolutamente nada. Eu simplesmente tive que me preocupar em pegar minha malinha no meu horário e não chegar atrasado no aeroporto, que aí ele já não podia pegar no colo e me levar também, né? Mas era a única preocupação que eu tive, tá? Então, se você quiser economizar, procure um site de confiança e compre. Eu recomendo a Submarino, não tive problemas. Outros sites que são de turismo, que são teoricamente mais baratos, eu conheço pessoas que tiveram problemas e vi também lá nos Estados Unidos muitas pessoas que tiveram surpresas desagradáveis com essas empresas. Então não estou falando que não prestam, que são ruins, não são isso, não é isso. Mas eu estou indicando uma coisa que eu conheço. Então a Submarino eu não tive problema nenhum, tá? Nenhum, nenhum, nenhum. A, Pela agência saiu um pouco mais caro e eu também não tive problema nenhum e não tive com o que me preocupar, tá? Então se programe antes para compra de passagem, hotel, definição de rota, enfim, o que você vai fazer. E planeje bem as coisas que você quer fazer. Pesquisa. Então eu quero ir para, sei lá, para Honduras, sei lá. Joga no Google, procura coisas que você quer fazer, procura pessoas que você conheça que foram, peça dicas que você para você poder se planejar. Que ainda assim, chegando lá, você vai ver tanta coisa mais legal que você vai acabar mudando o seu planejamento muitas vezes. Acontece comigo sempre. Então, mas ainda assim, tenha em mente que você precisa se planejar. Você não pode chegar lá e falar, tá, tô aqui, agora eu vou fazer o quê? Não, não faça isso, tá? Se planeje. Em questão de, Levi, alugar carro ou não alugar carro? Eu nunca aluguei carro lá. Por quê? Em 2012, quando eu fui, eu não tinha carta. E nem minha amiga. Então não tinha como a gente alugar carro. Fora que nós tem alguns pontos para você alugar carro. Para turista, tem que ter mais de um ano de carta ou ser maior de 25 anos. Senão você não dirige, você não aluga o carro lá, tá? Hoje eu já me enquadro. Então, se eu quiser alugar um carro, eu poderia alugar um carro sem problemas. Não, porque eu ainda não tirei minha carta. Pois é, puxei minha orelha, eu ainda não tirei minha carta. Mas está no próximo próximo ano. Eu vou tirar minha carta. Vou perder o medo e vou tirar minha carta. Dessa vez, além de eu não ter carta, mas se eu tivesse, eu tava sozinho. Então eu acho complicado você ir para um país estranho em que o trânsito funciona de maneira diferente, você não conhece, você pegar um carro logo de cara. Eu acho que se você tem coragem de fazer, meu, faça, eu dou maior apoio. Mas eu não teria, né, porque o trânsito é diferente, é tudo um pouco diferente. Até você se habituar, eu acho complicado. Então, se você não vai alugar carro, saiba que você vai gastar um pouquinho mais, você vai investir um pouco mais em táxi, em meios de locomoção, tá? Orlando é uma cidade em que táxi é caro, mas eles têm um sistema de transporte público muito bom, muito fácil de entender e muito acessível. É cerca de US$ 1 e pouquinho você atravessa a cidade, assim. E você ainda paga uma taxa que, se eu não me engano, são 25 cents. É que eu não peguei, eu peguei poucas vezes ônibus público lá. E você paga 25 centavos a mais e você anda por um período maior. Ele estende, né? Como se fosse integração.
Então é muito barato andar de ônibus. De táxi sai um pouco mais caro, porque Orlando é tudo um pouco, é meio afastado uma coisa da outra, então os táxis são um pouquinho mais salgados. Por exemplo, do aeroporto até o meu hotel foram US$ 47. Então, querendo ou não, se você converter para real, quando eu fui o dólar estava quase 4,70 a última vez que eu fui. Então, dói bastante. Por um percurso de 20 minutos em uma autoestrada, é um pouco caro se você pensa assim. Mas saiba que você vai ter que gastar, principalmente porque não tem como você ir com 45 mil quilos de mala pegar um ônibus. Até dá, porque eu fiz isso em Nova York. Eu cheguei com dor nas costas no aeroporto, mas eu fiz. Mas em Orlando não dava. Não dava pra ir com mala de ônibus. Não dá. Então você acaba se vendo na obrigação de pegar um táxi, tá? Se você for alugar um carro, beleza, alugue um carro se você tiver essa possibilidade, porque não é uma coisa cara e você economiza bem. Para um período de média 7 dias, você vai gastar em média aí uns US$ 250. Se você for ver o que você gastaria de táxi, você economiza bastante. Bastante mesmo. Assim. E se você comprar aqui pelo Brasil, você consegue até mais barato se bobear, viu? Ah, tá, então, um ponto seria a locomoção. Então, reserve um dinheiro extra aí para locomoção. Em questão de comida, em Orlando, você não tem muita opção de comida saudável. Então, arroz, feijão, meu amigo, você não vai encontrar muito facilmente, não. Você vai achar nos restaurantes brasileiros que tem lá, que tem o Camilos, tem algumas opções lá, mas não são baratos. Não são nada baratos. O que eu comi, eu não lembro o nome do restaurante, quando eu fui em 2012, nós pagamos US$ 60 num prato de comida. Não é barato, não é barato. Ao passo que se você vai no McDonald's ou no Burger King da vida, você come muito, muito bem com tipo US$ 8. Num KFC você gasta 5, US$ 6 para comer muito bem. Então, fast food reina lá. Então, saiba que em Orlando você vai viver à base de fast food. Não tem como fugir muito disso. Ah, reserve em média aí para você ficar tranquilo, por exemplo, para comer. Desculpa, bati o pé. Em média aí uns US$ 30 por dia para café da manhã, almoço e janta. Com US$ 30, US$ 40 vai para ficar tranquilo. Você come tranquilamente, você não fica com fome. Uma outra dica é ir nas farmácias que tem lá, tem uma rede de farmácia chamada Walgreens. Lá a farmácia não é igual aqui, que vende remédio e ponto. Lá, se você for ver, o que menos vende na farmácia é remédio. Ele é um mercado. Ele é um mercado. Vende tudo, 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 tudo que você possa imaginar. Vende maquiagem, vende roupa, vende brinquedo, vende comida, todo tipo de comida, congelada, comida para você preparar. Vende tudo, 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 tudo que você possa imaginar. A farmácia, que seria pequena lá, ela é mais legal do que muito supermercado, hipermercado aqui em São Paulo, se você quer saber. Você perde um bom tempo lá e uns bons dólares, porque olha, as coisas são bem mais baratas, então você dá uma surtada geral, assim. Então uma dica que eu dou é vá no Walgreens, compra suco, lá tem galão de 5 litros, essas coisas. Compra suco, salgadinho, pães, coisas que você pode deixar no frigobar do hotel, que você pode comer à noite quando você chega dos parques, porque nem sempre que você chega do parque você quer ir para um restaurante porque você está muito cansado, então você só quer tomar um banho e dormir. Então para você comer uma coisa rápida para não ficar com fome, né, nem deixar de se alimentar bem, é interessante você comprar e comer no quarto. Com isso você economiza bem, porque se você for no Walgreens com uns US$ 40, você compra coisa para pelo menos aí uma semana você compra, tranquilamente. Nesse sentido, cereal, biscoito, bolacha, seja lá o nome que você quiser dar, enfim, você compra e deixa no quarto, você economiza bastante. Uma. Então, esse seria o primeiro. Um segundo ponto que você pode se programar é a alimentação. Em questão de compras, eu não vou falar para vocês um valor bom para guardar, porque isso é muito pessoal. Às vezes a realidade de um permite que você gaste US$ 1.000 num dia, e a realidade de outro não te permite que você gaste isso em 15 dias. Então isso é muito pessoal.
saiba que se você levar dinheiro, você vai gastar. É muito fácil gastar dinheiro lá. Enche os olhos, principalmente dos olhos brasileiros, né, que pagamos imposto sobre tudo que nós compramos aqui. Lá é muito reduzido, os valores são muito reduzidos, então enche os olhos. A gente quer comprar absolutamente tudo que a gente vê na nossa frente. Eu saio carregado, assim, de sacola, de coisas que aqui eram caríssimas e lá são muito baratas. Então você precisa, além de se planejar financeiramente, você precisa de ser muito autocontrole, porque senão você vai comprar tudo que você vê na sua frente, tá? Uma dica que eu já dou, logo que você chegar, se você pegar um táxi para chegar no hotel, já combina com o próprio taxista ou já deixa esquematizado o táxi para voltar, porque isso já te economiza lá na frente tempo. Você pode aproveitar. Tudo que você puder planejar antes, você ganha tempo lá na frente, tá? Eu não vou falar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, já falei pra caramba, é, de atrações e dicas de locais, restaurantes. Eu vou fazer um outro vídeo separado, porque se você está vendo esse vídeo, possivelmente você só quer saber a preparação para você ir. Então, num outro momento, vocês vão ver, um próximo vídeo eu vou gravar dicas do que fazer lá, e coisas legais para fazer, locais para ir, enfim, coisas para a gente se divertir e curtir, aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem lá. Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês do CASV, da Polícia Federal. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem me mandar. E é só curtir o vídeo. E que eu respondo para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão também, eu posso citar nos próximos vídeos. E não esqueçam de entrar lá no blog www.djaleculobotan.blogspot.com.br. É meio comprido, né? Mas tudo bem. E que tem algumas dicas já que eu postei já da viagem. Eu já postei a primeira parte de Orlando. Nos próximos dias eu vou estar colocando a parte de Nova York, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado. Então, um beijo pra vocês.